Como nós temos feito sempre, quando um dos nossos irmãos traz uma mensagem pela primeira vez, não é? Ou segunda vez, nós apresentamos esse irmão para a igreja toda. Todos aqui já conhecem o David, né? Já sabem da sua fé, do seu crescimento espiritual. E eu olhando para o David, eu lembro das palavras que o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Olha, Timóteo, ninguém despreze o fato de você ser jovem, né? Mas torna-te um exemplo, um padrão em tudo, na palavra, no procedimento, na fé, no amor, na pureza. Você tem a lista lá do que Paulo falou para Timóteo, né? E é isso mesmo que eu penso quando eu olho para o David, né? O David se batizou em 2012. Eu lembro dele quando ele recém veio para cá, um jovenzinho, animado, querendo fazer a vontade de Deus. Lembro do David fazendo o Ebenezer aqui, quando nós tínhamos o Ebenezer, nessa salinha aqui em cima no Guanabara, se dedicando, se preparando para ser um pregador da palavra de Deus. Aquele jovenzinho cresceu, casou-se, não é? Hoje tem a sua esposa, tem a sua filhinha, a Ellie, que está ali, a Marcela, a sua esposa. E hoje o David vai trazer a mensagem para todos nós, uma mensagem vinda da palavra de Deus, que com toda certeza ele se preparou muito bem e está pronto para trazer essa mensagem de Deus. Muito obrigado, David, pela sua preparação, pelo seu exemplo, pela sua fé. Que Deus te abençoe na transmissão da sua palavra nessa manhã. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui hoje com o propósito de adorarmos o Teu nome. O Senhor é o nosso Deus, o nosso único Deus, merece toda esta nossa adoração. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que já fizemos aqui hoje, os cânticos, as orações, a leitura da Tua palavra, a ceia, a oferta. E agora, Pai, nessa parte do culto, onde a Tua palavra vai ser pregada, ensinada, que o Senhor abençoe o David, que ele transmita aquilo que ele estudou, que a mensagem dele possa vir da Tua palavra, que o Senhor o abençoe e o ajude a lembrar aquilo que ele está pronto para falar para a Tua igreja nessa manhã. Que a Tua palavra seja ensinada, lida, meditada e praticada por todos nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Deus abençoe, David, tá? Muito bom mesmo. Deus abençoe. Muito obrigado, Alan, por me apresentar e por todos vocês que me conhecem. Muito obrigado. Hoje gostaria de falar sobre restaurando a imagem divina em cada um de nós. Primeiramente, gostaria de falar com vocês sobre como todo pai e toda boa mãe sente muita alegria ao ouvir que seu filho e sua filha se parecem com ele. É muito, muito bom quando as pessoas dizem isso, que seu filho se parece com o pai. Eu tenho um sobrinho chamado Heitor, ele tem 2 anos agora. As pessoas dizem que ele é a minha imagem, ele é pequeno, ele se parece bastante comigo. Eu também pessoalmente fico muito, muito feliz quando dizem que a minha filha Ellie se parece comigo. Mas eu não acredito muito, né? Porque ela é muito bonita. Da mesma maneira, Deus queria ter filhos à sua imagem, a imagem dele, né? E foi assim que ele criou os seus filhos. Foi assim que Deus criou Adão e Eva. De fato, Deus ficou feliz com toda a criação que Ele fez. No primeiro dia, Deus criou a luz. Deus criou a luz e separou dia e noite. No versículo 4 de Gênesis, diz: Deus viu que a luz era boa. No segundo dia,
Deus criou a terra e o mar, e no versículo 10, novamente, diz: e viu Deus que isso era bom. No terceiro dia, Deus criou as árvores frutíferas e as plantas, e novamente a Bíblia fala, no versículo 12, e Deus viu que era bom. No quarto dia, Deus criou as estrelas, o sol e a lua, e mais uma vez a Bíblia fala, Deus viu que ficou bom. No quinto dia, Deus criou as aves do céu, os peixes das águas, e novamente a Bíblia registra, no versículo 21, e Deus viu que ficou bom. No sexto dia, Deus criou os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos, e a Bíblia relata mais uma vez a satisfação de Deus. Deus viu que ficou bom, mas nesse dia também Deus criou o homem. É essa passagem que está refletida ali, onde diz no versículo 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E no versículo 31, a palavra muda, diz, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o sexto dia. Depois da criação do homem, depois da criação de um filho, Deus viu que havia ficado muito bom. Existe uma grande diferença aqui. Finalmente, Deus tinha filhos à sua imagem, à sua semelhança. Que alegria Deus sentiu nesse dia. Como ele ficou feliz, como ele ficou alegre. Eu lembro o dia que a minha filha nasceu, a Ellie, não tinha sentimentos que eu podia falar para vocês, é uma alegria muito grande. E da mesma maneira Deus sentiu essa alegria. Ele criou seus filhos, homem e mulher, Adão e Eva, e viu que a criação que ele tinha feito havia ficado muito boa. Deus ficou muito feliz. Deus sentiu a grande satisfação de ter filhos à sua imagem. Nós não sabemos quanto tempo continuou esse sentimento de alegria, satisfação, mas em algum momento veio o pecado. Nós sabemos que para esses filhos que Deus criou, Ele deu apenas duas regras: não comer do fruto de duas árvores. E em Gênesis capítulo 3, versículo 6, diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Somente eles tinham apenas duas regras, duas leis, 2 mandamentos, e eles caíram, né? Eles pecaram, e o pecado deles foi desobediência ao mandamento de Deus. Desobediência. O pecado naquele momento manchou a imagem de Deus no homem. O pecado manchou a imagem de Deus. O homem e a mulher não se pareciam mais com seu Pai divino. Como é que Adão e Eva poderiam ter aquela imagem de filhos de Deus restauradas em sua vida? Mas de fato, irmãos, todos nós, não somente Adão e Eva, todos nós, homens e mulheres, precisamos ter aquela imagem restaurada nas nossas vidas. Porque nós todos somos pecadores, nós pecamos e precisamos da misericórdia, do perdão de Deus. Para começar a saber sobre restauração, voltar ao original, nós temos que saber qual a imagem de Deus. Será que alguém já viu a Deus uma vez? Nós sabemos que Deus revelou a si mesmo no Velho Testamento a algumas pessoas em diversas manifestações. Na Bíblia diz, em uma passagem, que Deus entrou e habitou no Santo dos Santos, no tabernáculo, mas o que os sacerdotes viram
foi uma manifestação de Deus, e não Deus de verdade. Porque isso seria impossível. A sarça que queimava e não era consumida, que Moisés viu, a nuvem que guiava o povo de Israel de dia e a coluna de fogo que pairava sobre o tabernáculo e depois o templo, eram manifestações visíveis de Deus. Não era a imagem de Deus realmente. Mesmo essa frase que diz, Deus entrou e habitou no tabernáculo, tem problema. Porque Paulo diz em Atos capítulo 17, 24, o Deus... Vou abrir aqui, irmãos. Se alguém quiser abrir também a Bíblia, eu vou abrir aqui. Atos 17, 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, aqui está deixando claramente que Deus não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então, foi apenas uma manifestação de Deus naquele tabernáculo, naquele santuário no Antigo Testamento. No mundo evangélico, as pessoas usam uma palavra, esta manifestação da presença de Deus é chamada de Shekinah. Eles usam essa palavra. Essa palavra é uma transliteração da palavra hebraica Shakan ou Shekan, que quer dizer habitação. Pode significar luz, fogo, fumaça, relâmpago ou qualquer outra manifestação visível de Deus. Isso era considerado Shekinah. Mas o ponto aqui é que não era Deus de verdade. E em 1 Timóteo 6,16, que está aí também, diz: Timóteo 6,16 diz: o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver, a ele seja a honra, o poder, para sempre. Amém. Então, irmãos, devemos concluir que homem em forma humana nenhum pode ver a essência de Deus pura e viver. Deus é espírito, Deus é invisível, e existe um sentido no qual ninguém viu a Deus. Em João capítulo 1, versículo 18, diz por que ninguém viu a Deus. Antes disso, no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos esse versículo, João 1,18. João 1,18 diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Ninguém viu Deus anteriormente, porque Jesus, o Filho de Deus, o tornou conhecido. O Deus unigênito, o Deus primogênito de Deus, aquele que leva o pecado do mundo. Porque Jesus, no Velho Testamento, trouxe as boas novas. O véu do santuário se rasgou no meio quando Jesus morreu na cruz. E ainda Paulo diz em Colossenses 1,15: Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz: ele, aqui está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Agora sim, nós podemos contemplar a imagem de Deus que foi perdida. Aquela imagem que Adão e Eva perderam quando eles estavam no Velho Testamento. No Velho Testamento, quando eles pecaram, eles desobedeceram o mandamento de Deus. Foi achado agora. Jesus trouxe. O Evangelho tira o véu. Podemos contemplar agora do Senhor agora, a imagem de Deus. E nós, cristãos, somos transformados à imagem de Deus pelo Espírito Santo. A restauração da imagem de Deus em nós é feita pelo Espírito Santo. A restauração não pode ser feita por nós mesmos, mas pelo Espírito Santo. Porém, nós precisamos ser participantes livres, ativos nisso. Em primeiro lugar, nós temos que crer no Evangelho, como diz em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4, capítulo 3. Precisamos crer no Evangelho. Segundo Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Diz: se o Evangelho, mas se o nosso Evangelho está encoberto para os que estão perecendo, ou está encoberto, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho, a glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, os incrédulos, as pessoas que não creem, elas são cegas. São cegas porque os deuses desse século, Satanás, deixou eles cegos. Nós que somos cristãos, somos irmãos em Cristo, nós temos que crer. E crendo na luz do Evangelho, da glória de Cristo, a imagem de Deus pode chegar ao nosso coração. Nosso coração que é escurecido pelas trevas e manchado pelo pecado. Além de crer, nós temos que ser livres, participantes com o Espírito Santo nesse processo de restauração. Nossos pecados, que mancham a imagem de Deus, não são tirados sem que nós queiramos. Nós precisamos querer tirar os pecados da nossa vida. Nós precisamos disso. Então, em Colossenses capítulo 3, versículos de 8 a 10... Colossenses 3, de 8 a 10, nós precisamos fazer isso, tirar os nossos pecados, diz em Colossenses capítulo 3. Agora, abandonem todas essas coisas: a ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se vestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. A palavra abandonem, que está escrito aí, em algumas versões está despojar, quer dizer realmente jogar fora. Abandonar mesmo, é imperativa. Quer dizer que é um mandamento, é algo que nós temos que fazer. É mandamento de Deus e nós temos que tomar uma atitude e agir. Abandonar essas práticas. Outra palavra nessa passagem é despiram, quer dizer tiraram. Os colossenses tiraram, como o ato de realmente tirar a roupa suja. E está no passado. Os colossenses tiraram o velho homem do pecado. E nós devemos tirar também o velho homem do pecado de nossas vidas. E uma outra palavra que aparece nesse versículo, no versículo 10 agora, diz revestiram. Essa palavra também está no passado. A palavra quer dizer colocar uma cobertura. E qual é a cobertura nova, irmãos? O novo homem, que é segundo a imagem de Deus, que os criou. Esta é a cobertura. É uma roupa nova de um novo homem, um homem que é segundo a imagem e semelhança de Deus. Não podemos culpar o Espírito Santo se a imagem de Deus não está sendo restaurada em nossas vidas. Pode ser que nós não estejamos cooperando
com o processo. Pode ser que nós sejamos incrédulos. Pode ser que nós não estejamos nos despojando ou abandonando nossos pecados. E precisamos abandonar. Pode ser que nós não tenhamos tirado a roupa do velho homem. Pode ser que nós não tenhamos nos vestido do novo homem, que é a imagem de Deus. E onde realmente nós vestimos essa roupa, essa nova roupa que é a imagem de Deus? Em Colossenses capítulo 2, versículo 11 e 12, mostra onde tudo começa na vida de um cristão. Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12. Onde tudo começa, para a gente começar a ter aquela imagem de Deus, a imagem restaurada de Deus. Colossenses 2, versículos 11 e 12. Nele vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que os ressuscitou dentre os mortos. Então, se você também está aqui nos visitando, é ali que começa realmente a transformação, onde nós recebemos o Espírito Santo em nossas vidas, onde Deus começa a trabalhar, o Espírito Santo começa a nos transformar. É no batismo. Precisamos nos batizar para começar a transformação, para Deus começar a transformação na nossa vida. O Espírito Santo nos ajudar a enfrentar e abandonar esses pecados. Então, tudo começou aí quando nós, de livre vontade, nos submetemos por uma fé à cirurgia espiritual. Deus operou em nós naquele momento. Ele fez uma circuncisão espiritual no momento do nosso batismo. Deus fez, mas nós cooperamos, nos submetendo a Ele no batismo. No capítulo 3 de Colossenses mesmo, há uma série de mandamentos. E todos eles, quando obedecidos, cooperam com o Espírito Santo para restaurar a imagem de Deus em nossas vidas. A nossa parte na restauração, irmãos, essa restauração da imagem de Deus é tão simples, é tão compreensível. A nossa parte é apenas obedecer aos mandamentos de Deus. Obedecer o que Deus manda na sua palavra. E eu pergunto para vocês, o que manchou a imagem de Deus no princípio? Foi o pecado, a desobediência. O que é o pecado? É a desobediência do mandamento de Deus. E qual é a nossa parte na restauração do homem? A imagem e semelhança de Deus. É a obediência. A desobediência não somente mancha a nossa imagem de Deus em nós, como também destrói a nossa vida espiritual, como está escrito em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. A desobediência não somente mancha a nossa imagem de Deus, como também destrói a nossa vida espiritual. Em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3, diz: vocês, todos nós aqui, estávamos mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Quem é esse príncipe do poder do ar? Na passagem diz que é o espírito que atua nos filhos da desobediência. E nós sabemos quem é esse espírito que atua nos filhos da desobediência. Quem é o espírito que atua nos filhos da desobediência? Satanás.
Adão e Eva foram criados para serem filhos, para serem a imagem e semelhança do nosso Deus. Quando eles pecaram, eles mancharam essa imagem divina que eles foram criados, a imagem de Deus Pai. E agora nós temos essa imagem, a imagem, antes do batismo nós temos essa imagem manchada pelos pecados. Depois do batismo nós somos filhos e estamos lutando para abandonar os nossos pecados e cada dia mais termos a imagem de Cristo, a imagem de Deus em nossas vidas. Adão e Eva, eles se tornaram filhos da desobediência, filhos da ira, merecedores do castigo de Deus. E Paulo diz em Efésios, nessa passagem de Efésios, que a mesma coisa aconteceu com eles, com os Efésios, e a verdade é que a mesma coisa aconteceu com cada um de nós. E nós precisamos agora tomar uma atitude e obedecer ao mandamento de Deus, obedecer às leis de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Aqui está falando sobre Jesus, sobre o corpo da ressurreição de Jesus, e diz, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E isso está em Gênesis. O primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, agora Cristo, tornou-se um espírito vivificante. É Ele quem nos dá vida. É Ele quem nós devemos nos concentrar para ser igual a Ele, a imagem dEle. Jesus, segundo Adão, filho de Deus, foi diferente. Jesus foi um filho obediente, a imagem perfeita de Deus. Jesus nos mostra uma imagem perfeita do original, a imagem perfeita de Deus. Ele é o segundo Adão. Jesus, este segundo e último Adão, foi tentado como cada um de nós. Como diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Ele passou por todas as tentações que os homens passam. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como cada um de nós, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Diferente de mim e de Adão e Eva e de cada um que está aqui, Jesus passou por cada um desses pecados, por cada uma dessas tentações e não pecou. Ele foi obediente a Deus até a sua morte. E em Hebreus capítulo 5, o próximo capítulo, de versículos de 7 a 9, diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para todos que lhe obedecem. A imagem de Deus pode ser vista em Jesus, porque Ele foi obediente. Não houve nenhuma desobediência para manchar a imagem de Deus na vida dele. Para sermos salvos, nós temos que ser obedientes também. E sabem de uma coisa, irmãos? Todos os cristãos se parecem iguais. Todos os cristãos se parecem iguais. Até na voz, nos maneirismos e nas atitudes. Porque todos os cristãos têm a imagem de Cristo obediente, sendo restaurada em suas vidas.
E que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos obedientes como Jesus Cristo foi. Vamos orar agora? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este momento que tivemos o culto ao Senhor, que o Senhor tenha se agradado de tudo que nós fizemos aqui. Queremos agradecer a Ti por todo o conhecimento, tudo que nós fizemos aqui hoje. Pai, que o Senhor nos abençoe para que possamos sempre fazer a Tua vontade, que possamos buscar a cada dia, Senhor, parecer contigo, ter a Sua imagem restaurada em nossas vidas, Pai. Sabemos que somente com Jesus, Teu Filho amado, nós podemos fazer isso. Que o Senhor nos abençoe a seguir ao Seu Filho, tudo como Jesus fez, possamos seguir e sermos fiéis e obedientes à Tua palavra. Nos ajude, Pai, é o que nós te pedimos. E em nome de Jesus, Teu Filho amado, nós oramos e te agradecemos. Amém.